Pessoal, eu queria a visão de vocês. Hoje é dia 2 de agosto, nós estamos com quase 60 dias de ofensiva na Ucrânia. Né? E com muitas informações controversas, chegando de um lado e de outro. E eu queria saber o seguinte, a visão de vocês, em que pé que a gente está, né? Se a imprensa está escondendo alguma coisa da gente, quais são as perspectivas que vocês veem aí, né? Enfim, eu queria um quadro geral de toda a situação aqui para os nossos inscritos aí, do que está acontecendo. Nós conversamos isso ontem, e eu vejo, assim, talvez seja a ofensiva mais anunciada da história, né? E por isso mesmo ela seja tão frustrante, né? Por quê? Porque você teve vários momentos, né? Nós tivemos vários momentos aí de nega, né? Por causa de uma série de motivos. Temos que esperar a Rasputia passar, né? O treinamento dessa última mobilização, a chegada do equipamento ocidental. É bom lembrar que a Rússia destruiu o equipamento, todo o equipamento soviético, né? Ou praticamente todo o equipamento soviético que estava disponível nos outros estados foram destruídos pelos russos do ano passado e no começo desse ano. Então, nós estamos lidando com um novo exército, que, por incrível que pareça, combate a antiga. Ele combate ainda em forma de BTG, isso é muito interessante. Né? Nós temos visto críticas, eu ontem falei isso, e aqui eu repito, comentaristas da Deutsche Welle, né, do CNN e do The Guardian, reclamam, né, que os ucranianos adotam formações estranhas. Na verdade, os ucranianos adotam as formações nós podemos dizer, de ponta de lança blindada, né, uma companhia de carros, uma companhia de tanques, mais uma companhia blindada e outra mecanizada, ou às vezes duas blindadas, duas mecanizadas, então variando um pouco, para tentar romper o dispositivo defensivo russo. O que chama atenção é assim, eu não gosto de falar inoperância, mas a baixa eficiência da engenharia ucraniana em abrir as brechas. E isso está muito claro, né? Eles têm muita dificuldade de abrir brecha, né? E aí entra naqueles problemas. Quando você concentra, é isso que eu acho que a crítica, às vezes, dos analistas lá de fora, muitas das vezes são fora de... não tem sentido. Porque se você concentrar muito blindado, torna-se um alvo compensador. Nós colocamos imagens, lá no Sputnik, no Moscow Times, tem um monte de canal que mostra colunas blindadas avançando, ucranianas, e os russos lá no PO designando, olha, pessoal da infantaria aí embaixo, lança míssil, o blindado posicionado tal, eles estão vindo na sua direção. Tem aquele caso famoso que o cara destruiu 8 blindados ou 7 blindados, né? Um blindado só destruiu 7, 8, porque estava posicionado e os blindados ucranianos passando de perfil, ou seja, expondo o flanco. Então esse tipo de conduta, né, normalmente ele leva a frustrações. E na primeira fase, eu estou dividido em duas fases, né? A primeira fase era muito reconhecimento e força, justamente para ver a extensão do campo de minas. E você vê, porque o que ocorre? O campo de minas ele é batido por fogos de arma tensa, certo? Ou então você tem os mísseis e você tem as metralhadoras. Então é o tempo de reação. Acontece que você, quando está na defensiva, você espera o ataque vir. A verdade é essa, você não apareceu blindado, você vai lá e atira nele. Você espera ver o perfil da formação e você vai designando o alvo e destruindo eles para que o efeito, a eficácia seja a maior possível. E a outra coisa é você bater quando você consegue ter visada, devido ao terreno, né, se o terreno te possibilita isso, você bater com fogos de artilharia. E esse é o básico. Então a primeira fase, eles gastaram fazendo reconhecimento. Essa segunda fase, né, você percebe algumas brechas pequenas, né, estreitas e não muito longas, né, não muito profundas, vamos colocar assim. E isso é o que configura, a gente chama de zona de matar. Você espera o blindado líder aproximar e quando ele aproxima você começa a atirar.
né? E aí você usa várias armas, né? Até para você disfarçar a sua posição, você não entregar onde estão os seus bunkers, onde está a sua principal posição de trincheira. Então você faz isso. Então essa primeira fase foi isso. O que caracteriza essa fase? Também é muito estranho, muito estranho. Nós estamos vendo pouco uso dos drones. Aí você percebe, pouco uso ou mau uso. Na verdade, é outra coisa que está acontecendo. Os russos estão extremamente eficientes na guerra eletrônica e na guerra cibernética. Por isso eles diminuíram a eficiência, né, dos drones e conseguiram também formas de mitigar a eficiência dos mísseis, principalmente do Javelin. A gente quase não tem ouvido falar de destruição de Javelin. Então, essa primeira fase, né, se concentrou em ataques, né, pontuais, buscando descobrir pontos frágeis na linha de defesa. Essa fase agora, ataques mais robustos, eu peguei um vídeo agora à tarde, você via, aí sim, né, você via uma companhia, era uma companhia de tanques, ele tinha uma liderança de um pelotão de tanques à frente, então você tinha unidade mecanizada, os blindados estavam no meio, os tanques estavam no meio, e atrás você tinha outro mecanizado, ou seja, eram duas companhias de mecanizados com o de blindado. E ela foi destruída muito rapidamente. Por quê? Por drones, né? E por mísseis. Aí entra o terceiro ponto que eu chamo a atenção. A Força Aérea Russa está muito pontual no seu ataque, né? Ela só está entrando em ação quando os meios, né, não são suficientes para provocar destruição. Tá? Isso, de modo geral, está acontecendo no teatro de operações. Mais específico, a gente vai falar depois o que está acontecendo no norte, no centro. Outra coisa que chama atenção, só para finalizar, é que parece que o efetivo russo também não aumentou nas últimas semanas. E isso pode vir a ser um problema para você explorar, porque a essência da defesa é o contra-ataque. Não é você. Como eu expliquei ontem, é como se fosse um lutador. Ao mesmo tempo, você defende atacando, né? Você esquiva e dá o soco. Você está sempre apanhou, você absorve o soco e dá outro. Então, essa é a essência da defesa. E eu não estou vendo, a exceção do norte, né? Eu não estou vendo os russos. O pessoal diz que está numa guerra de atrito. Não é isso. Guerra de atrito não seria dessa maneira. Que a melhor estratégia não é essa, operacionalmente falando.